Olá, muito bom dia, um excelente sábado para você, que o Senhor lhe abençoe de uma maneira muito poderosa, que o seu sábado seja um sábado muito especial, muito abençoado na presença do nosso Deus. Eu quero convidar você agora para ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos do segundo livro de Samuel e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Então que o Senhor agora fale ao seu coração de uma maneira muito especial e que seja um dia abençoado para você. Em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura? Em nome de Jesus? Vamos lá? 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia uma cidade e nesta cidade habitavam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu? Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa, de sua própria casa o mal venha sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura.
Mas Davi notou que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e orou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou contra Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 13. Aminon e Tamar. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está lá doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma em sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare-se 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mande que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon no seu quarto, e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force,
porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos da casa de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Depois Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora? Seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda não eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é o seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar foi desolada. Ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo que aconteceu, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este teu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e seus servidores acompanhem esse teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um e montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho, quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e lançou-se por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis aí, vêm os filhos do rei. Como este teu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente.
Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. 2 Samuel capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito doente, vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que está há muito tempo, ou que há muito tempo está de luto por alguém morto. Apresente-se ao rei e diga-lhes tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta tua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou, e para que o destruamos também como herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para sua casa, e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e nunca mais ele o incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor, o seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Então Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada sobre a terra, que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me aterrorizou. Porque esta tua serva dizia: vou falar com o rei, talvez ele fará segundo a sua palavra, segundo a palavra da tua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus? Dizia mais esta tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade. Porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o Deus de Israel, esteja com o rei, o meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale, o rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isso? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita nem para a esquerda de ti, de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Assim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta tua serva todas essas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o teu servo Joabe fez isso.
Porém o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido. Vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra e abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Então, assim Absalão voltou para sua casa e não viu mais a face do rei. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. Seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas Joabe não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo neste pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá, para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: para que vim de Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele e inclinou-se com o rosto em terra. E o rei o beijou.